Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Fernando Gama. Tudo bem? Hoje estou aqui em Campinas, hotel aqui de Campinas, hotel Victoria aqui de Campinas. Aliás, excelente hotel, parabéns hotel. Eu cheguei hoje, já consegui desarrumar o hotel, parece que eu estou morando aqui um mês já, né? Impressionante como eu consigo ficar íntimo da bagunça quando eu estou viajando, né? Não é só quando eu estou viajando, né? Só perguntar para minha mulher que ela te confirma isso, tá bom? Pessoal, boa noite Olinda, boa noite pessoal que está entrando, pessoal do grupo, você que me segue, os queridos advogados, Luiz Carniel, boa noite Luiz, boa noite pessoal. E hoje eu quero falar de um tema que é um tema que assombra muito de nós, né? Um tema que nos desafia. Afinal, quem de nós nunca fez uma sustentação oral? Quem nunca passou pelo nervosismo da sustentação? Olá, Roden, Roden, grande Roden, tudo bem, Roden? Grande abraço para você, para Dani aí, tá? Ó, o Diego Dourado, só o pessoal aí firme e forte, sempre seguindo, tá? Então, pessoal, hoje eu quero falar aqui nessa live, e depois eu escrevo direitinho esses passos que eu vou comentar. Eu já fiz muita sustentação oral em tribunais, turmas recursais, STJ também. E existe sim, hoje, o que eu entendo, as melhores práticas. Já vi sustentações orais incríveis, assim, de realmente advogados muito habilidosos. Já vi sustentações orais detestáveis. Já vi sustentações orais horríveis. Então, existem uma série de dicas que eu poderia te dar, no sentido muito mais você evitar alguns erros do que é propriamente você fazer aquela sustentação oral perfeita, né? Mas sim, existe sim como você evitar alguns erros em termos de sustentação oral. E como você ter aí um roteiro e observar alguns pontos que, se você observar, olá Patrícia, boa noite Patrícia, boa noite a Paula, tudo bem Paula? Então existe sim alguns pontos que, se você observar, existe uma chance da sua sustentação oral ela ser uma sustentação oral de fato persuasiva, né? E eu quero aqui nessa rápida live... Olá Robson, boa noite Robson, tudo bem? Eu vou te passar alguns pontos, depois eu escrevo aqui, tá? Quando eu editar a live eu escrevo e passo aqui pra você. Mas eu quero te falar de alguns pontos que, se você observar, a chance de você ter uma sustentação oral de fato persuasiva é muito grande. Mas antes de mais nada, me comenta aí, quem é que tem medo de sustentação oral? Me diz aí, eu tenho medo, Gama, eu tremo, eu nunca fiz... Ou eu faço, olá Eduardo Ribeiro, seja bem-vindo Eduardo, boa noite. Quem de vocês tem o costume de fazer sustentação oral e quem nunca fez? Aí, Maurício Loreto, faz um tempo que eu não te vejo, né Loreto? Eu e o Loreto estamos viajando juntos, né? Ele tá lá no quarto dele, a gente acabou de jantar, por isso que eu tô falando isso aí. Me fala aí, quem de vocês tem medo de sustentação oral? Marca o porquê, por que você tem medo? Quem é que aqui tem algum medo? Aí, Eduardo, tudo bem? Então, quem de vocês tem o costume de fazer sustentação oral? Quem tem medo? Quem não tem? Nunca fez. A Suelma nunca fez. O Diego nunca fez. Por que nunca fizeram? Então tá, se não fizeram, eu vou passar para vocês alguns macetes que eu já vi, que eu já apliquei também, que eu já vi muitos bons advogados, muitos advogados influentes que conseguiram muitas vezes pedidos de vistas. Eles aplicam isso aí, certo? Olá, Antônio Pampola, tudo bem? Eu faço periodicamente o DJ Paraná, pra mim é tranquilo. Aí, é isso aí, Luiz Carnel. A Wesley, boa noite. A Selma fala que é pouca experiência, tudo bem. O Antônio fala que nunca fez, não tem problema, Antônio. Vamos aprender agora. É muito mais o que evitar do que propriamente do que fazer. Quando você evita o erro, a chance de você se focar só no acerto ela é enorme, tá? Então eu quero falar aqui nessa live, e aqui tá a minha colinha, tá? Vou pegar a minha colinha. A questão é, como fazer uma sustentação oral inesquecível, no sentido positivo, né? Porque também o ruim e o trágico marcam, né? O ruim e o trágico marcam. Então, como fazer uma sustentação oral inesquecível? Eu alinhei aqui com você alguns pontos, tá? Mas, primeiramente, o que é ser persuasivo? Wesley, o Antônio, quem tá chegando? O que é ser persuasivo? O Magno, aí, boa noite Magno, que bom que você tá aqui também, sempre seguindo, sempre parceiro aí, sempre interagindo com a gente. Então, escreve aí pra você, o que é persuasivo, a Paula? Então, eu nunca fiz, mas não devemos ter medo, ainda não fiz parte, afinal faz parte da você. É isso aí, Paula, se você não for a voz do seu cliente, quem será? Quando você está sustentando, você não está sustentando o seu direito,
Você está lá representando um direito de um cliente. Então, se você não der a voz... Agora, Gama, você acha que toda sustentação oral ela tem que ser feita? Não, eu não acho que todo processo mereça. Aí, Elaine, meu amor, minha esposa está aí ao vivo. Bem-vinda, amor. Entra aí também. Eu acho que toda sustentação oral merece... todo processo merece sustentação oral? É evidente que não. Não é toda hora que você vai fazer uma sustentação oral. Essa hora, amor, pois é, estamos aqui, né? Acabei de jantar, tô aqui inspirado aqui, resolvi trazer esse conteúdo pro pessoal, depois vou dormir, que amanhã o nosso evento é cedo, tá? Então, é toda hora que você vai fazer sustentação oral? Óbvio que não. É todo recurso que vai desafiar uma sustentação oral? Claro que não. Mas, se é um processo importante, se é um ponto de prova importante, se é algo que você entende que foge talvez daquela jurisprudência padrão, daqueles julgados padrões, você sim tem que ir lá defender esse diferencial, tá bom? Então, primeiro ponto, o que é ser persuasivo? O que é ser persuasivo para você? Primeira coisa sobre ser persuasivo, não tem nada a ver com ser um orador. O fulano é um orador nato, logo ele vai fazer uma boa sustentação oral. Nada a ver. O fulano ele tem uma voz de radialista linda, então ser persuasivo e fazer uma sustentação oral perfeita, eu tenho que ser um orador ou eu tenho que ser aquela voz maravilhosa, aquela voz bonita? Nenhum nem outro. Aí, Flaviana, Sara, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, primeira coisa, eu tenho que ter aquelas frases decoradas, eu não tenho que ler. Então, pessoal, primeira coisa, quando você pensar em ser persuasivo na sua sustentação oral, você não tem que ter uma voz perfeita, nem ser um super radialista, você não tem que ter frases decoradas perfeitas, e você não tem que ser um orador, falar, discursar de forma teatral, gesticular, fazer todo um blá blá blá, tá? Não é isso que é ser persuasivo. Eu vou te ler a minha decisão, a minha definição, melhor dizendo aqui. Então eu tô colando aqui no computador, tá? Eu vou te trazer aqui o meu conceito de ser persuasivo, simples assim para uma sustentação oral. É a sua capacidade ímpar, então, ou seja, o seu jeito, da sua forma, de transmitir com clareza, segurança e profundidade a sua mensagem. Mais ainda, é aquele alinhamento perfeito da sua fala, da sua linguagem de comunicação não verbal com o conteúdo da sua defesa ou do seu recurso. Então, ponto 1, tira da cabeça esse negócio que persuasivo é só o cara que tem oratória, o cara que nasceu com o dom nato da palavra. Você pode ser persuasivo, você não é obrigado a ser um orador, você não é obrigado a ter uma voz maravilhosa, fazer fonoaudiólogo, e nem você é obrigado a ter citações perfeitas e decoradas, tá? Ponto 1. Desde que você seja claro, objetivo e direto, você tem capacidade sim de ser persuasivo. Ponha isso na sua cabeça, tá? Se empodera, tá bom? Ponto 2, pessoal. Lembra que a gente já falou muito sobre neurociência? A gente fala muito sobre inconsciente. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente fala muito sobre neurociência, sobre inconsciente. Então, os 95% de inconsciência dos seus dois cérebros, o seu cérebro mais primitivo, reptiliano, e o seu sistema límbico, o seu sistema emocional, eles se fazem presentes. Então, a mesma coisa. O desembargador que vai julgar, o relator que vai julgar o seu recurso, o seu processo, ele também é suscetível dessas mesmas influências. Então, se você faz uma apresentação verbal intensa, emotiva, direta, você vai ativar essas zonas cerebrais. Se você só ficar lendo, se for uma apresentação oral eminentemente teórica, se você apelar só para o lado racional, você não vai ter os 95% de atenção. Você vai desprezar o maior nível de atenção do seu julgador. Então, seja presente, seja firme, tenha boa postura, tenha um visual elegante, vá num dia se sentindo vitorioso, se vista bem, ponha lá aquele terno, aquela gravata, esteja elegante. Mulher, mesma coisa, super maquiada, imponente,
bem perfumado, vai lá bem barbeado, certo? Você tem que representar o melhor. Essas impressões visuais, elas impactam. Você não pode ir com cara de derrota. Se você quer ter um resultado positivo, todo o seu corpo, toda a sua fala tem que construir esse resultado. Então, se você chegar com uma cara de coitado, se você chegar com uma postura verbal fechada, se você chegar mal vestido, você já começa derrotado isso aí. E você já vai ativar o desinteresse do jogador. Então, quer ter toda a atenção, faça com que todos esses elementos também trabalhem para você, tá bom? Passado isso, vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar de 9 pontos da sua sustentação oral, tá? Aí Magalhães, tudo bem? Aí o Paulo, aí Magalhães, tudo jóia? Seja bem-vindo. Então, 9 pontos da sustentação oral. Ponto 1, cumprimento breve, tá? O que eu quero dizer com isso? Para com essa história de ficar cumprimentando o desembargador, o vogal, o revisor, o representante do Ministério Público, os estagiários, os serventuários, os demais presentes, Deus, a Via Láctea. Para com isso. Esse teu excesso de cumprimento aí já vai te queimar, no mínimo, 4, 5 minutos de uma sustentação oral que geralmente a maioria dos tribunais tabela em 15 minutos. Então, vai direto. Primeiro, cumprimenta direto. Ele é excelentíssimo senhor desembargador presidente. Pessoa a quem saúdo e estenda aos demais aqui presentes. Acabou. Vai sustentar. Para de ficar elogiando, vai ficar cumprimentando todo mundo. Só mostra que você está nervoso e parece que você tem que quebrar ali 5 minutos tentando cumprimentar Deus e o mundo só para o seu nível de ansiedade baixar, né? Realmente uma boa aparência faz a diferença, é verdade. Então, ponto 1, cumprimento breve, tá? Cumprimento breve. Ponto 2, não, tá? Não fica chamando um por um. Ah, excelentíssimo senhor desembargador fulano de tal, excelentíssimo senhor vogal, a quem eu já fui aluno, sigo as obras fulano de tal, não sei o que. Para com isso, tá? Para com esse puxa-saquismo. Outra coisa, para de abrir citando frase. Você não é poeta, tá? Vou citar a frase de Rui Barbosa, citar não sei o quê. A não ser que isso interesse para o seu processo e para o seu produto, para o seu serviço, para o seu cliente, para o seu recurso. Para com essa coisa de papagaio de citar frase, achando que está causando um grande impacto intelectual. Vou citar Rui Barbosa, vou citar não sei quem, vou citar o poeta tal. Você não sabe nem se o desembargador leu essa obra, você não sabe nem se ele segue esse poeta, então não desperdiça um precioso recurso de atenção, um precioso recurso citando frase. Então, para de chamar um por um na hora de saudar, para de citar frase, para de ficar aí citando serventuários e estagiários, tá? Não que eles não mereçam, mas saudou o presidente, saudou todos, tá? Para com a bajulação. É isso que nós advogados temos que pensar. Nós temos que ser educados. Nós não somos servis de ninguém, tá? O judiciário, ele não está acima nem abaixo de nós. E vamos mais, se a gente não levasse ações para o judiciário, não teria por que ele existir, tá? Então você também gera essa roda de fortuna, você também gera emprego para o serviço público. Então, pare de subjugar. Já vi muito advogado fazendo o discurso de o presente causídico, pobrinho aqui, advogado, vem pobremente pedir, solicitar, blá, 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 blá. Para com esse discurso de pena. Você tem que ser empoderado. Pelo amor de Deus, o seu cliente não contratou alguém para no dia vir com esse discurso de me ajuda, por favor, desembargadorzinho, por favor, ajuda o recursinho. E eu vejo muito advogado quase que se humilhando. Então, não a subjugar-se. Não a subjugar-se. Eduardo, vai rindo, mas acontece, cara. Acontece muito. Então, isso mesmo. Sem nós, eles não existiriam. Isso aí, Magno. Então, olha... Você é foda, você tá empoderado no dia, você tá endemoniado no bom sentido, tá? Você tá inspirado, você é vencedor, o seu cliente, ele vai vencer, você vai manter aquela sentença, você vai reformar aquela sentença horrorosa, você tem que ir como vencedor, você não tem que pedir favor pro judiciário, tá? Você não tá lá pedindo favor, você lá tá defendendo as suas razões, não se subjugue. Para com a bajulação, para de elogiar e puxar saco, ser puxa-saco desembargador, tá? Ou de relator. Para de ficar elogiando, para de ficar citando ele, para disso. Você tem que ser respeitoso, você não tem que ser puxa-saco. Puxa-saco não garante decisão, tá? Se puxa-saquismo resolvesse alguma coisa, era só elogiar um desembargador que ele resolveria alguma coisa. Então, para de subjugar, para de ficar nesse puxa-saquismo. Excelentíssimo, douto, nobre, querido, julgador. Para com isso. Presente julgador, e deu.
excelentíssimo jogador e deu. Agora, para de elogiar ele. A não ser que você conheça esse desembargador, se você siga ele, se você é aluno dele, se você tem um livro dele, mas para com esse negócio de baixar a cabeça para desembargador. Para esse negócio de baixar a cabeça para o juiz, tá? Para de apelar para as emoções. Ah, eu venho aqui em nome do meu cliente requerer que os corações dos nobres jogadores... Corações de nobres jogadores? Que isso? Então, esse discurso besta e fraco de apelar para a emoção, não é assim que faz. Você tem que apelar para persuasão. E você não vai apelar, você vai ser persuasivo. Agora, para de implorar atenção. Para de ficar elogiando. E para de chamar o coração do jogador para julgar, tá? Que isso, tá? Beleza. Ponto 2. Não torne pessoal. Vamos lá agora para o outro lado. Aí tem o lado dos humildes e tem o lado dos pitbulls, né? Então tem aqueles que vão lá brigar com o tribunal. Você não está indo brigar com o tribunal, meu amigo. Você está indo influenciar o tribunal. Você está indo persuadir o tribunal. Você está indo convencer o tribunal que o seu recurso ele merece provimento em tal ponto, ou parcialmente provimento, ou manter aquela sentença. Então não adianta lá chegando rangindo os dentes, fazendo cara feia. Então, não torne pessoal. Não fala mal da juíza de primeiro grau. Seja objetivo, fala da sentença que você quer reformar. Não é a juíza tal que errou. A sentença está em desacordo com a jurisprudência dessa casa, o STJ, o STF, o recurso repetitivo, a DIN tal, blá, 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 blá. Toda a construção jurisprudencial no Brasil é nesse sentido e a sentença foi em outro sentido, mas não torna pessoal. Não fica falando mal do juiz, tá? Não fica tornando isso pessoal. Não ofenda o primeiro grau. São colegas. É partidário a coisa. Então, se você ofender um juiz de primeiro grau, você está ofendendo os desembargadores. Não use isso. Não use esse tipo de argumento a seu favor, tá? Não exija o tribunal, porque eu exijo nesse tribunal que seja feita a devida justiça. Não pede justiça. Sabe por quê? Olha só. Deixa eu falar um negocinho aqui pra você que você não vai gostar do que eu vou falar, tá? Justiça. Pedir justiça é a coisa mais defasada que existe. Sabe por quê? Sabe a lei de uma justiça? O processo, por qualquer corrente, tá? Qualquer corrente processual que você analise o processo, desde as correntes sociais, com Carnelucci, com Calamandrei, tá? Desde as correntes sociais que o processo ele vinha para resolver uma lide, ele vinha para trazer paz social, certo? Desde as correntes mais instrumentais da visão do processo civil, aí muito defendida pelo Marinoni, muito defendida por outros jogadores, até uma visão mais constitucional do processo. O processo ele não foi feito para fazer justiça. E dos vários conceitos de justiça, pode ter certeza que não cabe ao judiciário realizar, tá? E quantas vezes um processo não atinge a finalidade dele, e quantas vezes basta ter um resultado, e não necessariamente o resultado é uma procedência, uma improcedência, mas a prestação jurisdicional foi dada, as teorias das ações superadas, da abstrata concreta, a atual teoria das ações explica muito bem isso. O judiciário não está vinculado a uma resposta positiva e nem ao mérito, ele só tem que prestar a jurisdição. E a prestação jurisdicional é um vínculo de você, cidadão, com o Estado. E o Estado, através da prestação jurisdicional, ele cumpre esse vínculo constitucional. Então é você com uma pretensão processual. Dentro da sua pretensão processual, poderá ter a pretensão material, que poderá estar direito material. Então a justiça ela não se realiza porque a ação do Estado com o indivíduo, do seu cliente com o Estado, em que você é um instrumento através da sua capacidade postulatória para criar esse elo, essa é uma ligação eminentemente constitucional entre o direito à ação processual e a pretensão à tutela jurídica e o seu cliente. Não tem nada a ver com direito subjetivo, não tem nada a ver com direito material, não tem nada a ver com a pretensão material, que poderá ou não estar contida na pretensão processual. Isso é outro dia, outro papo. Tratado das Ações, Teoria Geral 1 do Pontes de Miranda, é o melhor manual que existe até hoje na história para te explicar bem todos esses conceitos processuais, tá? Então, não pede justiça, tá? Não pede justiça, por favor, porque pedir justiça é confundir a função constitucional do processo com o eventual resultado da materialidade do processo, tá bom? Não imponha. Eu exijo que esse tribunal, isso. Você não exige nada, meu amigo. Você não exige nada. Então não imponha. Não imponha. E não ameaça o tribunal, tá? Para de ameaçar dizendo que daqui vai para a corregedoria. Já vi muita decisão sobre isso. Então você vai só irritar, vai carimbar lá o seu cliente, talvez levar um ofício para a OB e ainda levar uma multa, tá?
2. Já falei do cumprimento breve, né? Agora eu quero falar aqui do poder do nome e compromisso. Poder do nome, já falamos aqui que a neurociência comprova sempre que você fala para a pessoa, fala para o nome dela. Então, quando for fazer a sustentação oral, chame o nome do desembargador, do relator, tá? Então, o desembargador Fernando Gama. Está lá na sua sustentação oral, então, por razão disso, inclusive, desembargador Fernando Gama. Você pode observar, inclusive, Vossa Excelência, desembargador Fernando Gama, já julgou na apelação tal. Inclusive, então, use o poder do nome do relator, do relator do seu processo. Pode ser que ele seja o presidente da mesa no dia, pode ser que ele seja o revisor, pode ser que ele seja um relator convocado, um juiz convocado, mas chame pelo nome. Então, antes da sessão, descubra na composição, descubra quem vai julgar o seu processo, anota o nome dele lá, e na sustentação oral você vai reiterar o nome dele várias vezes, porque quando você reitera o nome da pessoa, você aumenta a chance dela se comprometer com você, se comprometer em ouvi-lo, se comprometer em, daqui a pouco, fazer um contato visual com você, se comprometer realmente em analisar melhor o próprio voto, o próprio relatório, tá? Quebre o padrão. Terceiro ponto. Então, ponto 1, cumprimento breve. Ponto 2, o poder do nome, ó, conexão, nome, chamando para o compromisso. Ponto 3, quebre o padrão. Quebre o padrão e o fim dos latinês. Para de fazer citação em latim, citação em italiano. Para com isso, tá? Isso é brega. Isso é a coisa mais brega que tem, certo? Para com essa história. Pode ter funcionado há 20 anos atrás, não funciona mais hoje, tá? Ninguém tá aí se você lê em latim. Ninguém tá aí se você lê italiano. Ninguém tá aí se você fala 5 línguas, tá? O que isso interessa pro processo? Me diz, o que isso interessa você mostrar que você é eloquente, que você lê em outras línguas, que você segue outra doutrina? O que interessa? E pior, se teu desembargador ele não é um cara lá muito estudado, você ainda tá humilhando ele, tá? Então você vai querer mostrar que você tem um baita de um domínio intelectual, tá afundando o seu cliente, vai ser visto como alguém arrogante e citando frases e doutrinas totalmente desconexas com o tema. Então, cuidado, a não ser que seja um tema de direito comparado, a não ser que você esteja falando de tratados internacionais, não fica usando latinês, não fica usando... cansando o ombro aqui de segurar tô sem tripé aqui, tá? Quebre o padrão. O que é quebrar o padrão, Gama? Por exemplo, já fiz muito disso. Então, iniciei lá, iniciei minha sustentação oral, ouvi o voto do relatório e já abro assim. Bom, assim como muitos de vocês, assim como o eminente relator falando de tal, eu valorizo muito o tempo. Eu não sairia do meu escritório, viria até aqui, solicitaria uma sustentação oral se eu não tivesse ciente de 2 motivos. Primeiro, ela precisa ser muito útil. E segundo, existe uma particularidade nesse processo que é bem diferente das outras demandas sobre essa ação que essa Câmara reiteradamente julga. E pela leitura do relatório eu pude ver, inclusive, que essa particularidade, com a devida vênia, não foi sequer referida. Quebrou padrão. Então mostre que você só está ali nesse momento porque essa sustentação oral ela traz uma questão pontual diferenciada. Então quebre sempre o padrão. Não é toda hora que um advogado fala isso. E sempre que o advogado fala isso, sempre que o advogado faz essa variante, ele consegue atenção. Então, ó, o professor da Juliana falou que o advogado que não sabe os termos em latim não é um advogado de verdade, né? Bom, o que eu tenho a dizer para esse professor da Juliana? Eu acho que, como professor, ele não está errado, no sentido de que o advogado tem que dominar, sim, termos em latim, termos técnicos. Agora, uma coisa é você dominar os termos, outra coisa é saber o momento certo de usá-los. E eu posso ter certeza e posso te garantir que numa sustentação oral, você ficar trabalhando latinês, isso não vai agregar absolutamente em nada no seu tempo de convencer aquele relator, de convencer talvez aquele voto já pronto a ser modificado, de conquistar um pedido de vistas, tá? Então, cuidado, porque nem sempre... Cara, eu só sei português. Olha, Magalhães, sabendo bem o português, tá ótimo, meu amigo. A maioria nem isso sabe. Então, quebre o padrão. Fale uma frase que seja diferenciada. Olha, sinceramente, eu não gosto de fazer sustentação oral. E eu nem viria aqui. Mas, depois que eu ouvi o relatório, eu pude concluir que realmente se faz necessária a minha presença hoje na tribuna. Blá, 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 blá. Quebre padrão. Ah, mas eu tenho vergonha, Gama. Bom, se você quer resultados diferentes, você tem que quebrar o padrão.
quebra padrão, chama a atenção desse desembargador, chama a atenção de forma inteligente, quebre o padrão. Eu não queria estar aqui, eu nem viria hoje aqui se não fosse por tal fato. Para ser bem honesto para vocês, eu nem acredito em sustentação oral, porque muitas vezes o padrão do voto está pronto. Mas hoje eu pude ver que, infelizmente, eu vou ter que insistir com essa sustentação oral por isso, por aquilo, né? É isso aí, nunca usou latim nas petições. Muito bem, Juliana, é isso aí. Muito bem, Luiz. Chame a atenção para a diferenciação. Então vamos lá. Ponto 1, cumprimento breve. Ponto 2, poder do nome e compromisso. Ponto 3, quebre o padrão. Não queria estar aqui. Porra, o cara abre uma sustentação oral dizendo não queria estar aqui, mas explica o porquê está. Ah, chama atenção. Já fiz isso, tá? Chama mesmo. O desembargador dá uma cara de enjoo, assim, com quem tomou um suco de limão, assim, aquele suco detox azedo, sabe? Mas ele presta atenção depois, tá? Aí, depois que você chama atenção e você quebra esse padrão, você vai falar da diferenciação. Então, no momento que você quebrou o padrão, você vai enfatizar presente recurso, apesar de se tratar da matéria tal, que já é julgada para essa Câmara há muitos anos, ele tem uma questão diferenciada que não se enquadra na sua jurisprudência. Ou a presente sentença, ela julgou conforme essa Câmara julga, mas não se enquadra a aplicação desse entendimento por isso, por aquilo, certo? Um bom português é um grande diferencial. Com certeza é. Saber falar um bom português, melhor ainda. E saber o que falar e como falar, muito melhor. Ponto 4, então, chame atenção para a diferenciação. Ponto 5, comprometa a Câmara. Então, se nessa Câmara você encontrou vários julgamentos que vão ao encontro do seu recurso, você não vai ficar lendo a apelação. Aí que tá a sacada, ó. Você vai pegar, de repente, os 5 principais recursos que você já leu, né? E você vai citar conforme as sessões. Então, por exemplo, inclusive nessa presente Câmara é entendimento sedimentado que o acionista da antiga CRT tem direito a receber as ações com a cotação do trânsito julgado. Na sessão do dia tal, foram julgados mais de 50 recursos a respeito da sessão tal, o qual nem vou ficar citando as inúmeras apelações, mas fez parte da relatoria desses julgamentos. O presente julgador aqui, também o presente vogal, blá, 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 blá. Então mostre que você entende e está estudando a jurisprudência daquela Câmara ou daquela turma julgadora. E cite as várias sessões que ela julgou. Não precisa citar apelação por apelação, é leitura maçante. Mostre só que você sabe que aquela Câmara tem esse posicionamento e traga isso na sua argumentação. Você não está lendo nada, você está falando. Inclusive, na sessão do dia tal, o presente relator, inclusive, enfatizou blá, 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 blá. Olha o poder, olha que coisa interessante. Você cumprimenta brevemente, você chama pelo nome, pelo compromisso, olho no olho, ali, ó, falando firme, certo? Você quebra o padrão, não fica no latinês, você chama a atenção para a diferenciação, você traz o entendimento da Câmara, mostra que domina, mostra que estuda a jurisprudência, mostra os dias que foram julgados, os inúmeros julgados, certo? Depois, para com a leitura, você no máximo cita a prova de folhas tais, ou o relatório de folhas tais, nesse ponto não analisou a prova tal dos autos. Mas você não fica lendo, não leia, não leia. Como assim, Gama, não lê? Não leia. A maioria dos advogados leem. E quando os advogados começam a ler, a não ser que seja uma informação muito rápida, e você tem uma leitura dinâmica, que você não desconecta o olhar, que você não fica baixado para lendo, se você começar a ler, você perde atenção e perde credibilidade, porque parece que você não tem o domínio. Afinal, se você tem o domínio, você não precisa ler. E se você, ao sustentar oralmente, falar tudo isso e mais um pouco, e ainda citar da sua mente, conforme folhas tais dos autos, perfeito. Então deixa anotado as folhas dos autos mais importantes, veja e reveja, pega esses autos antes da sessão, pega esses autos antes de ir para a pauta, antes de ir para a sustentação oral, coma esses autos, decore esses autos, saiba o ponto, a prova de folhas tais, o parecer de folhas tais, o laudo de folhas tais, a réplica de folhas tais, tudo que foi importante à sustentação oral tem esses dados, mas não fica lendo. Então aqui aí fica folheando, fica maçante. Toda vez que você trouxer algo mais mental e racional, toda vez que você fizer com que aqueles 5% se ativem, você vai desprezar os 95% cerebrais,
tanto o cérebro reptiliano como o cérebro emocional, e você vai dispensar esses 95% de atenção. Obrigado, Magalhães, obrigado mesmo. Outra coisa, termos corretos. Olha só, pessoal, eu fico puto da cara, tá? Agora eu vou fazer um desabafo, tá? Eu fico puto da cara com esses advogados que não sabem o que fazem, que confundem termos de primeiro grau com segundo grau. Olha só, termos são um dos pontos mais fortes para mostrar a sua cultura jurídica. Então, se você está no segundo grau, ou é recorrente, ou é recorrida, ou é apelante, ou é apelada, ou é embargante, embargada, recorrente, recorrida. Pronto. Aí eu vejo muitos advogados tentando assim. E o fulano de tal impetrou recurso. Você não impetra recurso, meu amigo. Você impetra mandado de segurança. Você não ajuiza recurso. Ajuizar recurso. No máximo você ajuiza a ação rescisória, que ela começa no segundo grau. Então essa terminologia errada já te demonstra uma fraqueza processual. E obviamente a valoração do tribunal sobre o seu conhecimento é menor. Então você não ajuiza recurso, você não impetra recurso, você recorre. Recorrente e recorrida. Embargos você opõe. Então você não opôs a apelação. Opõe a terminologia de embargos. Recorrer é a terminologia dos demais recursos que cabem sustentação oral. Então para de chamar o recorrente de impugnante, postulante. Postula no primeiro grau, no segundo grau é recorrente ou recorrida. E deu. Não é impetrante de recurso. No máximo habeas corpus ou mandado de segurança, é outros 500, tá? Mas você não impetra a apelação, você não opõe a apelação, tá? Então adota a terminologia correta, porque se você não adota a terminologia correta, você não mostra domínio sobre os fundamentos do seu recurso, tá? Então, ponto 7, os termos processuais corretos. Não usa termo processual errado, tá? Isso mostra fraqueza intelectual. Isso mostra que você não domina processo civil. E nós temos que saber e dominar o máximo de processo civil, pelo menos numa sustentação oral. Muito bem? Outro ponto. Resuma corretamente. Então eu vejo muita gente que tá ali, tá sentindo sustentação oral, aí vai resumir. Bom, resumo aí começa a contar a história de novo. Resumo é resumo. Por que o recurso tem que ser provido? Por que a sentença tem que ser mantida? É resumo, pessoal. Não começa de novo. Então, você fez o roteiro, aí chega no final, bah, destrambelha, né? Aí começa a falar de novo, aí começa a falar coisas novas e depois pede justiça. O que você pede numa apelação? Provimento do recurso para ou reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, ou reformar a sentença para XPTO efeitos, ou procedência para cassar e julgar extinto o processo, acolhendo a preliminar tal. Ou você tem uma cassação, ou você tem uma extinção, ou uma improcedência, muito simples. E aí eu vejo que tem gente que vai na hora e requer então a procedência do recurso. Mas está errado. Provimento, não é procedência. Provimento do recurso para, e aí é uma novela, para que a sentença seja novamente refeita. E sentença refeita, que porra é essa? Ou é improvimento, ou é manutenção da sentença, ou é reforma, ou é cassação. Muito simples. Então, cuidado. Tem muita gente que no final estraga tudo. Vem com termos de primeiro grau. Se está em grau de recurso, é provimento para reformar, é provimento para julgar improcedente, ou é provimento para ou ver mantida a sentença na sua integralidade. Eu recorri só de honorários. Então é provimento para majorar os honorários entre 10% a 20%, blá, 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 blá. E deu os limites devolutivos do seu recurso. Outra coisa muito interessante. Pedidos finais, tá? Pedidos finais é esse. Reforma, mantém ou improcede ou extingue. Deu! Aí, se você, no seu recurso, por um exemplo, estiver tratando de alguma preliminar que envolva mérito, você tem que tratar como matéria de mérito. Então, por exemplo, requer que o processo seja extinto por ilegitimidade. Requer que o processo tenha o acolhimento da preliminar de legitimidade, julgando improcedente a ação.
porque essa é uma preliminar de mérito. Uma vez que ele julgou ilegítimo, nunca mais ele pode entrar com a ação. E isso o CPC velho lá, quando adotou a teoria de Liebman, né, que inclusive ele adotava causa de legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica pedido, o novo CPC já ficou só com interesse processual e a legitimidade. Obviamente que não tenho como ter interesse e legitimidade se eu não tiver possibilidade jurídica do pedido, certo? Então, nesse caso, o que eu posso dizer é o seguinte: antigamente, na teoria de Liebman, antes de morrer, ele já teria adotado e modificado nos seus manuais, dizendo que das condições da ação, só realmente o interesse processual e a legitimidade eram condições de extinção. Ele já tinha adotado em vida a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições. Porém, o Código CPC de 73, ele manteve isso, né? Ele alterou em vida. No novo CPC, a possibilidade jurídica do pedido ela já foi descartada, uma vez que não tem como eu ter interesse processual e legitimidade se eu não tiver possibilidade jurídica do pedido, ok? Porém, quando se trata de interesse processual e quando se trata também de legitimidade, uma vez que essas preliminares sejam acolhidas, elas confundem-se com mérito, porque elas fulminam mérito. Uma vez que eu não tenho interesse processual, pela mesma causa de pedir e fatos, eu nunca mais vou poder reajuizar. Uma vez que eu não tenho a legitimidade, eu também não posso reiterar com as mesmas partes e causa de pedir aquela demanda. Então, quando for uma preliminar de interesse processual e uma preliminar de legitimidade, você pede a extinção para ser acolhida da preliminar, para extinguir o processo, julgando ele improcedente. E aí você mostra que você tem domínio processual, tá? Então, resumindo aqui o bate-papo, parabéns a você que está até essa hora, meia-noite e 23 aqui comigo. Muito obrigado aí pela confiança de sempre, certo? Uma magna aula, que nada, meu amigo, mas é a ideia, a gente tem que aqui distribuir experiência. Eu já fiz sustentações orais horríveis, pessoal, horríveis. Já gaguejei, já li, já fiquei sem microfone, já vi desembargador bocejando comigo, outro comendo barrinha de Nutri, e já fiz sustentações orais em que eu fui elogiado, já consegui muitos pedidos de vista. Então, nada vem se não tiver prática. Gama, qual é a dica que você me dá para eu que nunca fiz sustentação oral? Quer treinar uma sustentação oral? Eu te dou a seguinte dica. Pega aquele processo em que a sua sentença foi de total procedência e vai lá sustentar contra-razões, vai sustentar a manutenção da sentença. Assim você vai treinando, você vai se soltando. Ah, mas é uma bobagem, você acabou de dizer que sustentação oral tem que ser útil. Sim, tem que ser útil. Mas se você não quer ficar treinando só no espelho de casa, se você quer sentir ali a toga, sentir aquela emoção, aquele nervosismo de estar ali no microfone, então pelo menos pegue processo em que a sua sentença foi totalmente favorável e vai lá defender a manutenção dela. Já, quando chegar uma hora de você ter que defender uma reforma, na verdade, de uma improcedência, de uma extinção, você está mais afiado, você está mais solto, tá? Imagina, Eduardo, pô, prazer a todos vocês estar ajudando aqui. Então vamos fazer uma rápida revisão de todos os pontos. Cumprimento breve. Parar com aquele lá de elogiar todo mundo e cumprimentar todo mundo. Poder do nome, ó, chama pelo nome do teu desembargador, do teu relator, tá? Quebre o padrão, fale que não queria estar ali, mas está ali porque esse processo tem algo diferenciado dos demais. E aí chama para diferenciação. E ele é diferente por isso, por aquilo. Então, ponto 1, cumprimento breve. Ponto 2, o poder do nome e comprometimento. Ponto 3, quebre o padrão. Ponto 4, chame a atenção para a diferenciação. Ponto 5, comprometa aquela Câmara. Mostra que você conhece de cabo a rabo tudo que aquela Câmara já julgou, já decidiu, já respirou em termos de processo, já respirou em termos dessa matéria. Você estuda eles, você está vendo, você sabe tudo. Ponto 4, para com essa história de ler. Saiba as páginas que você vai citar, os documentos que você vai citar. Ponto 5. Ponto 7, desculpa. 6 e 20 leituras. Ponto 7. Termos corretos. Os termos processuais do segundo grau. Ponto. Você não impetra recurso, você não ajuiza recurso, você não opõe apelação. Você recorreu, você interpôs. Resumo corretamente. Faça um resumo e depois os pedidos finais. Tenha muito claro, você está reformando, você está mantendo, você está cassando a decisão, tá? E se for preliminar que envolva interesse processual e legitimidade, você vai pedir o acolhimento da preliminar para julgar o mérito improcedente, certo?
Alguma bibliografia para que eu possa indicar para aprofundar o assunto? Bibliografia sobre sustentação oral não tem, tá? Infelizmente não tem. Mas eu te recomendo sempre ler o livro Armas da Persuasão para você aprender mais argumentos persuasivos do Robert Cialdini, tá bom? E por último, pessoal, linguagem não verbal, tá? Você no dia da sustentação oral, você tem que estar radiante. Dorme cedo, te acorda, te bulina, fica bem com você, vai lá vitorioso, vai lá cheio de energia, cheio de tesão pela vida. Se você quer que o seu cliente, que aquele processo importante, que você seja vitorioso, você tem que entrar com postura de vitorioso, você tem que se comportar como vitorioso, você tem que se vestir como vitorioso, esteja lá bem vestido, bem cheiroso, impacte na sua apresentação, esteja em dia com a sua apresentação, esteja em dia com a sua linguagem de vitorioso, ombro erguido, cabeça para frente, queixo no alto, não vai falar na tribuna como um derrotado, não vai falar na tribuna envergonhado, postura, pode estar tremendo por dentro, pode estar com a barriga, como dizem aí, as borboletas na barriga para os românticos, pode estar nervoso, pode estar quase vomitando de ansiado, que muitas pessoas ficam assim nas sustentações orais, mas está lá firme, está lá inabalável lá. Você tem que ser inabalável. Nós representamos numa sustentação oral o nosso cliente. Aquele nosso cliente que, dentre os milhares de processos que são julgados no tribunal, enfim, no judiciário, naquele momento que você está lá, você está dando vida àquele processo, você está dando voz àquele processo. Então, não faz o seu cliente ser mais um dos tantos fantasmas que vão passar por aquele tribunal e não vão fazer diferença nenhuma. Se tem algo de especial nesse processo, comunique, dê voz a isso. Vá como um vencedor, vá com o espírito de um vencedor. Você é foda, você sabe a matéria, você melhor do que ninguém sabe a matéria, você estudou a matéria, você conquistou o direito de saber mais do que qualquer um aquele processo, você comeu aquelas provas, você designou aqueles fatos, você destruiu aquelas testemunhas, você sabe o processo, você sabe tudo que está acontecendo ali. Então tá na hora de você botar esse leão para fora, tá? Tá na hora de você brilhar. E se você não confia tanto em você, então faz de conta, se sinta como é que seria a sua melhor versão, a sua versão mais confiante. E é essa versão que naqueles 15 minutos vão estar na tribuna, tá? É para isso que o seu cliente realmente confiou em você. Você tem a confiança dele, alguém acredita que você é foda, alguém acredita que você é capaz. Vai lá e mostra isso, tá? Ninguém estuda mais um processo do que você. O desembargador não sabe mais do processo do que você, ele não tem tempo para isso. O julgador, o relator não sabe mais, ele não tem tempo para isso. O assessor não sabe mais, ele não tem tempo para isso. Só você sabe mais do que qualquer pessoa aquele processo. Então, no dia, vá com essa certeza, vá como um vencedor. E se você conseguir um pedido de vista, se você conseguir bambear esse relator, você fez um golaço, tá? Então não são todas as tentações orais que você vai ganhar, não são todas que você vai ser ouvido, mas sempre que você fizer assim, toda vez que você aparecer agora no tribunal, já sabem, podem esperar um show de você, podem esperar aquela sustentação oral. Você vai ficar cada vez melhor com o tempo. Pratique, pratique, pratique. Se tiver um processo em pauta que a sentença foi favorável, vai lá treinar e manter a sentença. Treine com contrarrazões, tá? Treine estando de um lado mais favorável. E aí já, quando precisar fazer uma sustentação oral mais complexa, você está pronto. Agora, para me despedir de você, feliz da vida, aqui já são quase 00:30, e poder dormir, amanhã tem evento. Põe aí para mim, quem é que vai, a partir de agora, fazer uma sustentação oral? Quem é que vai fazer a sustentação oral? Quem é que vai dizer assim, Gama, eu vou testar essas dicas? Põe aí pra mim, eu vou digitar depois essas dicas aqui ao editar o texto da live, tá? Mas então, você chegou aí, você ouviu, diz aí pra mim, marca aí, eu só desligo quando eu receber o primeiro sim. Quem vai ser o corajoso? O Paulo, olha aí, Paulo. Eu, obrigado, perfeito, eu. O Magalhães também vai. A Maria, se você diga outra vez o nome e o autor do livro. Armas da Persuasão, Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Esse livro não é um livro de sustentação oral, mas vai te dar muitas ideias mentais de ser argumentador. Já fiz algumas e vou continuar fazendo. É isso aí, Marcelo, é isso aí.
Olha a Luciana, é isso aí. Quem mais? Quem mais vem pro time de eu vou fazer uma sustentação oral vitoriosa, eu vou ser vencedor, eu vou e vou dar o meu melhor na tribuna. Sim, Gama, aplicarei suas dicas. É isso aí, a Marina, é isso aí, a Juliana também, é isso aí. Quem nunca fez agora vai fazer. Quem nunca fez vai assistir esse vídeo outras vezes para fazer. Marca eu. Se tá vendo no replay, marca eu. Se ficar alguma dúvida, segue esses passos. Esses 9 passos vão estar escritos aqui em cima desse vídeo. Eu vou descrever para vocês e não tem erro, tá bom? Não estou dizendo que são os 9 passos infalíveis. Você poderá criar os seus passos também, mas quer começar por um roteiro, não sabe como começar, não quer inventar a roda, então pega esses modelos, pega esses passos, eu tenho certeza que você vai fazer uma sustentação oral aí realmente marcante. Comece a ser marcante. Daqui a pouco aquele relator, aquele desembargador, numa próxima vez que você voltar, ele vai prestar atenção, porque ele sabe que você sempre é diferenciado, que você não vai ler à toa, só para ler pauta, para citar jurisprudência, para citar lei, tá? É isso aí, pessoal. Valeu. Imagina, não sou cara coisa nenhuma, Marcelo. Estamos todo mundo aqui para dividir e para aprender. É isso que torna a nossa rede forte. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, quem já faz parte do grupo diz aí, vale ou não vale a pena fazer parte do grupo? A gente troca ou não troca conteúdo de valor? Se você ainda não faz parte do nosso grupo, adiciona o WhatsApp que vai estar na descrição aqui de cima. 5199-166-1615. Vem para o nosso grupo. Nós, advogados, muitas vezes nós somos e acabamos no dia a dia não sendo solidários com nossos colegas. Nós, quando temos algo que faz a diferença nos nossos resultados, nós temos que aprender a compartilhar, pessoal. Não adianta você guardar para si, sabe por quê? Nem eu, nem você, nós não somos o sol, nós não somos o centro do universo, nós não somos a fonte de energia de nada. Mas cedo ou mais tarde, se você guardar para si, você não cresce. Partilhe conhecimento, partilhe as suas boas práticas, partilhe o que funciona para você e um leque de possibilidades vai se abrir. Você tem que ser generoso se você quer receber da vida. Doe o seu tempo, doe o seu conhecimento, ajude outros colegas, transmita a nossa mensagem, transmita a sua mensagem. Seja você também porta-voz de partilhar um conhecimento, partilhar uma sacada, partilhar uma dica. É isso que faz a diferença. Nós estamos nos enfraquecendo ano a ano, porque nós estamos perdendo a solidariedade. Quanto mais solidários formos, mais fortalecidos ficamos. Quanto mais sentimentos de grupo tivermos, quanto mais realmente nos comportarmos como um grupo unido e não só pensarmos no nosso ganha-ganha, mas pensarmos no nosso ganha-ganha e como grupo podemos ganhar muito mais, nós nos expandirmos, nós crescemos, tá? Então, quem compartilha, soma. Quem compartilha, cresce. Quem compartilha, alcança voos maiores. E talvez o que você esteja compartilhando hoje, lá na frente, você nem imagine que isso vai abrir muitas outras portas para você. Então, também doe esse conhecimento. Gostou do que ouviu aqui? Conta amanhã para um colega. Compartilha, dá a dica, testa, mas não guarda só para você. Não guarda só pra você. Eu não tenho preguiça de ficar aqui 1 da manhã compartilhando com você, tá? Mas eu vou ter preguiça um dia de fazer um conteúdo para pessoas que não compartilham, certo? Então eu sei que você compartilha, eu sei que você faz parte do grupo, então passa adiante, chama a gente para nossa página, chama a gente para o nosso WhatsApp do grupo, manda o pessoal adicional ao 5199-166-1615 e vamos aumentar a nossa rede de parceiros, a nossa rede de advogados que estão aprendendo a fazer marketing, que estão aprendendo a usar neurociência, que estão aprendendo dicas. E não basta ser eu o porta-voz, me ajuda a alcançar mais pessoas, tá? Essa é uma das nossas motivações aqui. A gente está em Campinas, veio para um evento para aprender muito mais sobre sistemas de pagamento, sobre estratégias de marketing, sobre ferramentas digitais. E eu não me economizo, a gente está pagando por esse conhecimento e eu não vou guardar ele no meu umbigo, eu vou partilhar com vocês. Eu vou pegar o que eu vou aprender, eu vou aplicar e tendo resultados eu partilho, eu passo adiante. Você passa adiante? O mundo é muito breve e muito pequeno para a gente encerrar a nossa passagem sem ajudar, sem partilhar. Então, aumenta essa corrente do bem, transmite essa aula, compartilha esse link, compartilha o nosso número do WhatsApp,
compartilhe no nosso grupo. Não guarda para você, que eu tenho certeza que a vida vai te abrir muito mais portas do que você imaginava. Bom, pessoal, era isso. Se deixar que eu fico até as 9 da manhã, né? Mas amanhã tem evento. Tava com saudade de fazer conteúdo para vocês. Desculpa o sumiço. Tem sido muito corrido as últimas 2 semanas, mas já já a gente volta com mais conteúdos de venda, com mais conteúdos de persuasão. Use esses 9 pontos a seu favor e eu tenho certeza que você vai começar a se tornar uma pessoa memorável nos tribunais. Seja memorável, seja único, tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por tudo aí, muito obrigado por terem ficado até esse horário comigo. E se você está assistindo aqui no replay, muito obrigado pela sua presença. Não deixa de adicionar o nosso número aqui em cima, manda um oi e entra para a nossa lista VIP do WhatsApp e aplica e faça uma sustentação oral inabalável. Muito boa noite ou muito bom dia, um grande abraço, sou Fernando Gama e até um próximo conteúdo.